Então, galera, a gente tá indo pro cinema do Shopping Novo Batel pra ver a projeção do filme Humano. A gente já viu alguns trechos pela internet. Viu o trailer? Trailer. Isso. E é um filme fantástico, assim, pelo que a gente pôde ver pelo trailer, é uma coisa muito transcendental, assim, pra gente pensar sobre a vida e tal. Mal sabem eles. Sobre a presença. Na verdade, então, a gente foi convidado pelo pessoal que faz a distribuição do filme. E mal sabem eles que eles estão oferecendo convite pra ver um filme pra pessoas que são super filosóficas no dia a dia. A gente se pega tomando café e almoçando e tendo conversa super profunda sobre o sentido da vida. E o filme caiu assim como uma luva. O filme tá nessa linha de pensamento, assim. Então, depois do filme a gente vai falar nossas impressões. Vai ser bem legal. Galera, tutorial de como ver o filme da forma mais perfeita. Tenha do seu lado o seu amor, uma pipoca e um refri. Então, depois que acabar o filme, a gente volta pra falar nossas impressões. Caramba, gente. Ó, o filme acabou. Depois a gente vai falar mais sobre o filme. Só tem nós no shopping inteiro. Tava tudo apagado. A gente tava fazendo a contagem de dinheiro ali no caixa de estacionamento já. É. Tem 2 casos de estacionamento. Um é do tiozinho e outro do Pia. É só dos funcionários. Que filme pesado. Eu não sei bem explicar o que eu tô sentindo agora. Olha essa subida, pega. Vocês dá pra ter noção. Isso aqui é quase vertical, galera. É muito inclinado. Que exagero. As retas 90 graus, isso aqui tem uns 80. Vamos nos recuperar e depois a gente vai falar sobre o filme aí. Oi pessoas, vocês viram que a gente foi lá no cinema do Shopping Novo Batel e a gente assistiu o filme, que é um documentário, na verdade, Humano, Uma Viagem pela Vida. Isso. A gente foi convidado pela Sato Company, que é a distribuidora do filme no Brasil. Quem falou com a gente foi o Leonardo, lá da Sato. O diretor desse filme é um francês chamado Ian Arthus Bertrand. Esse documentário veio a calhar, porque como a gente falou no carro, a gente divaga muito a respeito da vida. E esse filme não podia ter um nome melhor. Ele realmente mostra o ser humano de uma forma muito ampla, né? Como é o filme? O filme consiste em depoimento de pessoas. Aparentemente é uma entrevista. As pessoas respondiam perguntas, né, da produção do filme. E as perguntas não aparecem, mas você consegue identificar quais são as perguntas por causa das respostas. E às vezes eles falam, nossa, que pergunta difícil. Então foi aparentemente uma entrevista onde foram perguntadas várias coisas para diversas pessoas. E essas diversas pessoas englobam pessoas de grupos muito distintos e das mais variadas etnias, idade, identidade de gênero, né? Tudo que você pode imaginar. Tipo, tinha aborígene, gente do Afeganistão, tinha gente que tava condenada à prisão perpétua, gente que foi abusada, mulheres abusadas. Pessoas que fugiram do seu país por conta de alguma guerra. Exatamente. Foi muito legal a forma como eles conseguiram achar uma pessoa de cada representatividade. E daí o filme intercala essa entrevista com imagens aéreas que são indescritíveis. Assim, só assistindo. Também, aparentemente, o diretor buscou colocar imagens de várias partes do planeta Terra. São imagens de lugares, mas dependendo do enquadramento... Você não consegue identificar, né? O que é. Você tem que pensar, você vê uma imagem aérea e de repente você começa a pensar, meu Deus, o que é isso? Até o momento que a câmera abre, você consegue ver que é a sombra de uma montanha num rio, que até então parecia um rio preto e metade normal. Sensacional. E sobre as imagens, o que eu achei, assim, que foi bem interessante, porque elas contrastam muito com o que as pessoas estão falando no filme. As pessoas estão falando sobre guerra, sobre ódio, sobre amor, sobre sofrimento, e aí vem aquelas imagens que trazem paz. É um contraste muito grande, porque são imagens da natureza, onde praticamente não tem a existência do ser humano, então... Nossa, eu ia falar totalmente o contrário. A impressão que eu tive essa impressão, me lembrou muito do fotógrafo Sebastião Salgado naquela série que ele fez fotográfica chamada Gênesis. Que ele
mostra quase que nenhuma existência do ser humano no planeta e traz uma sensação muito prazerosa, assim, de equilíbrio, de paz, assim, do que é natural mesmo. Olha que interessante, é interessante a Ana ter falado isso, porque a gente não conversou. Nós assistimos o filme juntos, eu não sabia exatamente quais eram as impressões dela e ela não sabe até agora quais são as minhas. Exatamente. A minha impressão, quando eu vi essas imagens que ele colocava entre os depoimentos, é que sempre, e isso me chamou a atenção, na maioria das imagens aparecia, sempre tinha um elemento humano ali. Então, Sim. às vezes mostrava lá um campo muito de longe, mas se olhasse com bastante atenção lá no cantinho, tinha alguém trabalhando na lavoura. Aí mostrava uma imagem alto mar, só tem onda batendo muito forte numa pedra. De repente a câmera afastava, tinha um barco ou um farol, que é uma construção feita pelo homem. A impressão que eu tive, né, foi que havia a intenção do diretor de colocar o humano inserido naquela imagem, de alguma forma. Agora que você falou, eu tive essa impressão de... Porque eu lembro daquelas cenas em que tinha lá um canyon, sei lá... E uma casinha. Uma casinha, uma pessoa andando, mas lá no fundo também pode ser que seja algo como as pessoas são pequenas. Ao mesmo ser tempo... humano aí... Nossa, é verdade. Ao mesmo tempo que tinha imagens que só mostravam animais, né? Pássaros voando com paisagem bonita, com lagos ao fundo, assim. A fotografia do filme, que é o enquadramento, as cores, o trabalho de correção de cor no filme, as luzes, a lente que o diretor usou, primorosa, assim. Lindo demais, né? Isso aí chamou muita atenção no filme. O que me impactou também foi a trilha é sensacional. Muito bonita a trilha do filme. Ela também é ampla, então ela coloca sons tribais, com som da natureza, com música composta, não sei se composta especialmente pro filme ou não. Ela ajuda nessa imersão aí do... Ajuda a entender todas essas dimensões que o filme alcança, assim. Agora, na parte dos depoimentos, o filme é forte. Ele é o tipo do filme que você assiste e ele mexe com você. Eu acho que não tem como uma pessoa que tenha coração. If I only had a heart. Assistir esse filme e não repensar a vida e não, pelo menos, sair diferente da sala de cinema. Não tem como. É claro que a gente não vai falar tudo que a gente viu no filme, mas a gente pode falar de coisas que tocaram a gente. No começo do filme você começa ali meio que... Até então você não tá participando do filme, você tá, é uma coisa nova. Ele coloca ali o rosto das pessoas com um fundo preto, quase tela inteira. Eu achei legal, as legendas estavam logo do lado do rosto das pessoas, então até a legenda tinha uma dinâmica, assim, com o vídeo, não era aquela legenda normal embaixo, né? As pessoas começam falando, eles perguntam o que é felicidade, e aí já começa um choque. Pra gente que a gente não é rico, a gente não tem... Vocês conhecem a gente já bem já. O apartamento é legalzinho, mas a gente batalha bastante pra ter. Cara, é muito impactante você ver uma pessoa falando que a felicidade é ter um prato de comida, ter o que dar de comer pro filho no final do dia. É uma coisa que você vai pensar, o que é felicidade pra você? O que é felicidade pra mim? Sabe, a gente tem essa coisa do material, né? Nossa, vou comprar uma TV gigante e tal. Será que é felicidade isso aí mesmo? Esse tipo de questionamento eu achei legal pra caramba, achei interessante. Só que o filme não fica só nessa parte bonitinha, nessa parte do... mostrar as diferenças entre as pessoas e tal. Mas não, ele vai fundo, ele vai em questões mais profundas, assim, tipo... O rapaz estava condenado à morte porque ele assassinou alguém. Ele contou que na infância dele ele apanhava muito do pai dele. Na verdade ele não tinha a menor noção do que era amor. Eu achei muito forte o momento que ele começa a chorar, e é uma pessoa que tava eu não lembro se era prisão perpétua ou na fila da execução. Alguma coisa assim. E ele falou que ele conheceu o amor através da mãe dessa pessoa que ele matou. Diferente do que seria imaginável, essa pessoa aparentemente aceitou a situação, deu o mínimo de atenção, o carinho que ele jamais teve, e ele não sabia lidar com isso. Então é forte, assim, sabe? É diferente, não é a nossa realidade, é muito distante, né? E nisso começa a dar um nó na cabeça. Essa é a minha sensação, assim. Quando você falou sobre a questão da felicidade, como que a gente se choca quando você vê uma pessoa dizendo que a felicidade dela é ter uma comida pro filho. Não é nem pra ela, é ter com que alimentar a criança. A primeira coisa que eu pensei quando aconteceu isso, quando passou isso no filme, é que bosta que eu sou, assim. Eu sou um lixo humano, porque eu, às vezes, não estou satisfeita com a condição que eu tenho de vida. Eu tava falando dias antes pro Rudy que eu não tava satisfeita com a situação atual, porque a gente não tem grana pra viajar. Só que eu tenho comida todos os dias, eu tenho uma casa, um teto, onde me esconder quando tá chovendo. Então eu me senti um lixo quando eu vi esse tipo de situação. E não é como se eu nunca tivesse escutado isso antes.
Não é, mas é porque foi num momento que eu tinha pensado sobre isso, né? Então eu tinha conversado sobre isso com o Rudy antes, e daí eu vi isso no filme logo em seguida, e foi essa minha sensação. Teve uma outra coisa que me marcou muito, que foi uma menina homossexual. A família dela não aceitava, e ela tava morando com a avó, porque parece que ela fugiu de casa. E aí ela chamou um conhecido homem pra apresentar pra avó dela, que também não aceitava a homossexualidade dela. Apresentou como se fosse um namorado. Era um amigo. E esse amigo violentou ela. Então, na tentativa dela conseguir a aceitação da avó, ela se sujeitou a uma situação em qual ela foi violentada. Isso é uma coisa que muda a vida de uma pessoa. O que me chocou bastante foram as situações de guerra, principalmente entre a Palestina e Israel. Eu fiquei chocada, assim, com o depoimento de 2 pais. Eles foram logo um em seguida do outro, né, já pra você entender qual que era o contexto. Então, um pai dizendo que ele viu um soldado matando a filha dele. A menina tava de costas, o soldado de longe deu um tiro na cabeça dela e ela morreu na frente dele. E o outro, eu não lembro exatamente qual que era a ordem. Se ele era Esse aí que a filha morreu, quem matou foi um soldado israelense. Então ele era da Palestina. E logo em seguida vem uma pessoa, um homem de Israel, dizendo que também teve a filha assassinada pelo outro grupo. E aí os dois dizem que eles decidiram não tentar fazer nenhum tipo de vingança, de ir atrás, de se vingar, de cobrar alguma coisa, porque eles disseram que isso só ia aumentar a guerra. Só ia chegar mais ainda o ódio e a guerra nunca ia acabar dessa forma. Eu achei isso fantástico, porque quem que tem essa força? Quem que vê um filho morrendo e resolve perdoar automaticamente o outro porque sabe que tem uma coisa maior ainda por trás? É tão cultural pra eles vivenciar a guerra que quando eles decidiram não fazer nada, aceitar e tentar lutar pela paz, ambos contaram que sofreram pressão, as pessoas pressionavam, tipo, como que você perdoa um israelense matar a sua filha? É um desrespeito com a memória dela, quando na verdade o pai da menina tava falando que ele achava muito mais respeitoso a memória dela, ele lutar pra que não aconteça com outras pessoas. Ele falava assim que eu acredito que a minha filha esteja em paz com esse meu comportamento, com isso, assim, de respeitar a vida das outras pessoas também. Eu achei isso fantástico. Outra coisa que me chocou muito foram depoimentos de pessoas lá da Índia. Por exemplo, de um homem dizendo que viu a fome, pessoas morrerem de fome porque não tinha água, porque tinha momentos muito grandes de seca que as pessoas não conseguiam plantar. Em contrapartida, ele viu construções, arranha-céus, em que cada andar tinha uma piscina particular. E aí ele falava, que coisa mais injusta, porque no meu país eu vejo minha família sofrendo com a sede e outras pessoas esbanjando essa riqueza. Isso me chocou bastante, né? Imagine pra uma pessoa vivenciar isso. Eu sou uma pessoa que chora vendo filme, vendo comédia romântica, propaganda de televisão, mas nesse filme eu não consegui chorar porque eu senti alguma coisa entalada assim tão grande na garganta que eu não conseguia chorar. Eu fiquei o filme inteiro quase que sem respirar, assim, respirando meio presa, assim, afogada. E quando terminou o filme eu não consegui conversar com o Rudy sobre isso. Foi essa sensação, assim, de... Meu Deus do céu. Eu não costumo chorar na vida, assim, sou uma pessoa que chora com filme, não é comum isso acontecer. Nesse filme, eu passei o filme inteiro com lágrimas nos olhos, assim, e com esse mesmo nó na garganta. O que eu saí da sala de cinema, assim, pensando foi que, como eu falei, quando a gente sempre tá divagando sobre as coisas, a gente tá sempre tendo essas discussões filosóficas, a gente faz isso mesmo. Sabe aquela coisa de que parece que ninguém se importa com o outro? Todo mundo já teve essa sensação ou tem essa sensação. Esse questionamento de, pô, estamos todos juntos, numa mesma bolinha chamada planeta Terra. A gente tem contato com um número muito pequeno de pessoas. Pra gente é maravilhoso estar aqui no YouTube, estar conversando com vocês e tá abrindo, né, esse horizonte, assim. E eu acho que o trabalho do diretor nesse filme foi fantástico. Eu não tenho nada pra dizer de ruim desse documentário. É um documentário que eu gostaria que todo mundo pudesse ver. Sabe, seria bom que todo mundo pudesse ver, as pessoas abrissem o coração pra assistir esse filme. Não sei, repensar a vida, sabe? Ver o quanto a gente falha em não fazer o que a gente poderia estar fazendo por outras pessoas, sabe? O que eu aprendi com esse filme, na real, é uma coisa que eu tento praticar todos os dias da minha vida, principalmente como professora. Nunca lidar com as pessoas sem imaginar o que acontece por trás, o que acontece na vida delas. Nunca julgar sem saber as condições, os problemas que existem na vida dessas pessoas, porque
porque é muito fácil você julgar, você condenar, você dizer sua opinião. Às vezes a gente se arrepende, né? Então, e se você tiver a oportunidade de assistir, assista, porque é uma experiência incrível. Por favor, assista. Incrível, maravilhosa. Procura, dá um Google, pesquisa se ele tá em cartaz na sua cidade. Procure o que você puder sobre esse filme, porque é muito legal. Eu acho que é necessário. Não ganhamos nada da distribuidora do filme, além do convite para ir lá assistir, entendeu? Não pediram para falar bem do filme, não nós estamos ganhando nada financeiramente com isso. É quase que um trabalho de utilidade pública, de bom senso, de amor. As pessoas deveriam ver esse filme. Que vontade de gritar pro mundo ver esse filme. E como nós estamos no YouTube, e o YouTube está aí pro mundo inteiro, vejam esse filme! O filme tem que 2h30. É 2h30. Foram as melhores 2h30 do ano. Assim. Obrigada mais uma vez, Sato Company, por ter nos convidado a assistir o filme. Obrigado, Adoramos. Leonardo. Se você curtiu, dá um like. E vamos repetir uma pergunta que foi feita no filme. O que é amor pra você? Comenta aí o que é amor pra você. Depois a gente faz um vídeo falando o que é amor pra gente. Vamos conversar sobre isso. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi legal falar sobre esse filme porque mexeu com a gente. Impactante. Foi impactante. Valeu, galera. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Novos conteúdos virão por aí. Beijinho. Forte abraço.